Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Dessa vez com um tema bem básico, de fato, mas é uma coisa que a gente acredita que pode ser benéfica para vocês e pode evitar que vocês fiquem confusos na hora de, por exemplo, fazer uma retirada de fundos da conta da corretora de vocês, né? Até porque algumas carteiras eletrônicas estão deixando de funcionar aqui, pelo menos aqui no Brasil, e algumas pessoas estão buscando outras formas de retirar fundos, mas às vezes não entendem como que funciona, por exemplo, a retirada de fundos diretamente na conta. Então tem alguns códigos de transações internacionais que são exigidos e que a gente decidiu trazer o tema para que vocês entendam pelo menos um pouco, para vocês não ficarem confusos e quebrando a cabeça na hora, ok? Existem alguns códigos de transações financeiras internacionais que são importantes de no mínimo entender, tá? Porque os códigos eles existem para evitar que as transações sejam de natureza ilegal e etc. Então por isso que eles existem até em questão de regulamento, segurança até da própria pessoa que está transferindo o dinheiro, né? Então é por isso que é importante a gente entender no mínimo o que significam esses códigos. Então começando com o código SWIFT ou BIC, né? É instituído pela norma ISO 9362, trata-se de um código gerido pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou seja, a Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, cuja sigla é SWIFT. Tá? E já o termo BIC é a sigla para Bank International Code, que é Código Internacional Bancário. Okay? A finalidade dos códigos SWIFT ou BIC é identificar uma instituição bancária por meio de um código universal único. Então, todo banco que disponibiliza, né, basicamente a grande parte dos bancos que existem, né, eles permitem transações, eles têm um código SWIFT ou BIC, tá? Para que eles sejam identificados na hora das transações. E que tem entre 8 e 11 caracteres. E esses códigos existem para facilitar as transações financeiras entre bancos, tá? E especialmente quando estamos falando de transferências internacionais. Então você só vai usar o código SWIFT ou BIC em transferências internacionais, que é no caso que a gente faz no Forex, né? A gente manda, no caso, o nosso dinheiro para fora, né? Ele é convertido em dólares, ou em dólares canadenses, ou em dólares australianos, ou em ienes, depende de como você, com qual moeda você está negociando, em libra, em rende sul-africano, enfim, depende de qual moeda você opera, franco suíço, mas na hora da transferência o que você tem que utilizar é o código SWIFT, tá? E geralmente é mais requisitado isso em retiradas de fundo, por isso que quando você for colocar a sua conta bancária na sua corretora, você tem que verificar direitinho já qual que é o código SWIFT do seu banco, para ver se você não vai ter nenhum problema na hora de retirada de fundo, se você for fazer isso diretamente, né, de corretora para banco. E o exemplo, né, de um código SWIFT é esse, né? Primeiro, os 4 primeiros caracteres vem o código do banco, né, que são de A a Z. Segundo, vem o código do país. Então, geralmente, quando você for fazer o código do seu banco, ele tem que ter nessa parte o BR, que significa Brasil, né, a sigla Brasil, o código da região e o código da agência bancária. Então, esse é o esquema do código SWIFT, tá? É isso que é requisitado quando você vai fazer transferências internacionais. Okay? E o que significa, por exemplo, também o IBAN, que é uma coisa que vão pedir principalmente quando você faz uma retirada de fundos direto para a conta. IBAN significa International Bank Account Number, ou seja, número internacional de conta bancária. Inicialmente, esse código ele foi desenvolvido para facilitar as transferências bancárias entre países da União Europeia. Tá? Mas ele foi criado em 1997 e de lá para cá ele teve a sua utilização expandida. Então é muito mais nítido a utilização do código IBAN hoje em dia. O IBAN ele é composto no máximo por 34 caracteres. Então esse aqui é o código mais longo que você provavelmente vai ver na hora de preencher lá os dados da sua corretora. E no Brasil a quantidade total de caracteres é de 29. E a regulamentação do uso do IBAN foi publicada em 2003 por intermediário do circular número 3.625 do Banco Central. Então,
o Banco Central, querendo ou não, ele já sabe das suas transações internacionais que você faz através desse código. Ele tem noção do que você está fazendo pelo código IBAN, pelo SWIFT ou pelo BIC, ok? E como que ele é composto, né? Ele tem essa característica. Primeiro vem o código do país, né? No caso a gente aqui seria BR, o início, depois o número de controle, o código do banco, o código da agência, né, bancária e o número da conta. Ok? E aqui no final a gente tem os dígitos de controle, né? Então esse é o esquema do código IBAN e é uma coisa que vocês podem estar utilizando de repente, caso vocês estejam nessa situação de ficar fazendo transferências da corretora para o seu banco, né? Porque existem aí algumas corretoras que, aliás, como eu falei no início do vídeo, carteiras eletrônicas que a gente utilizava, tinha o costume de usar, que não estão mais, né, disponibilizando o serviço no Brasil, né? Eu acho que vocês até sabem de qual que eu estou falando. Mas, já que algumas pessoas podem começar a utilizar isso, a gente decidiu trazer esse conteúdo para vocês. Okay? E o IBAN ele se tornou o padrão de identificação para fins de transferências internacionais de recursos para contas bancárias mantidas no Brasil. Ou seja, as instituições financeiras, bancos, eles devem sempre fornecer esse número de identificação aos clientes quando solicitado o serviço de transferência internacional. Então, se vocês quiserem fazer, aliás, quando vocês forem fazer isso, né, é bom que vocês pesquisem, hoje na internet também já está disponibilizado, alguns sites já deixam disponibilizado o código SWIFT, BIC e o IBAN também. Então é bom que vocês olhem se o banco de vocês tem esse código, que basicamente é o que o banco, por norma do Bacen, tem que ter, né? Isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo curto mesmo, foi mais para arejar a mente de vocês a respeito disso, para vocês não ficarem confusos na hora de ficar fazendo retirada de fundos, ok? Então é isso, eu vou deixar o link das nossas redes sociais aqui embaixo, Instagram, Facebook, o meu Instagram, Sargento Trader. Estou postando as minhas operações diárias lá, eu coloco ganho, coloco perda, enfim, estou colocando lá no meu Stories. Se quiserem falar comigo sobre algum treinamento, coisa que a gente já aderiu aqui já faz um tempo, um treinamento particular, pode me chamar pelo direct, que a gente conversa sobre a situação, ok? E o Instagram a gente está postando, como sempre, notícias de impacto relevantes no mercado, que vocês podem estar olhando, analisando, entendendo a notícia para que vocês possam tomar a decisão de vocês no gráfico, ok? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!